A ficção científica sempre adorou explorar o desconhecido, viajar por outros planetas, encontrar civilizações perdidas e desvendar os mistérios do universo. Mas e se, em vez de respostas, a gente encontrasse verdades tão vastas e bizarras que a nossa mente simplesmente não pudesse processar? Pior ainda, e se tivesse algo lá fora, ou bem mais perto do que a gente imagina, e o verdadeiro terror não fosse o que dá pra ver, lutar ou fugir, mas perceber que a gente nunca teve controle de nada. Esse medo do desconhecido, do incompreensível e do inevitável é a essência do horror cósmico, um subgênero onde o terror vem do choque de perceber que existem forças indecifráveis que desafiam a nossa sanidade e tão pouco se lixando para nossa existência. No Um de Cada de hoje, eu trouxe um livro, uma série, um jogo e um filme que mergulham nessa sensação de paranoia e desespero dessa vertente, que é uma das mais intrigantes e perturbadoras do sci-fi. Bora! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Ashley, esse é o Futuristas. Já deixa o seu like e inscrição se você não for inscrito, porque hoje é dia de mais um de cada, dessa vez com histórias sobre entidades cósmicas incompreensíveis, realidades distorcidas, cultos sinistros, bichos tentaculosos com nomes impronunciáveis, gente ficando a bublé das ideias e aquela sensação maravilhosa de que somos vários nadas no universo. Sim, o horror cósmico faz muito pela nossa autoestima, né? E quem praticamente definiu essa vertente foi H.P. Lovecraft, um autor controverso que fez das suas alucinações, pesadelos e visão torta da humanidade algo muito além do medo convencional. E foi assim que ele criou um dos seres mais icônicos da cultura pop, e levando isso em consideração, é claro que o livro de hoje não podia ser outro além de O Chamado de Cthulhu. Escrito pelo Lovecraft em 1926 e publicado em 1928 na revista Weird Tales, o conto começa com a morte do George Angel, um professor de antropologia que deixa para o seu sobrinho neto uma série de documentos misteriosos sobre um culto que adora Cthulhu, uma entidade cósmica capaz de destruir a humanidade ao ser despertada, igual eu quando acordo. A história é dividida em 3 partes, onde a narrativa vai se desenrolando com relatos de pessoas que tiveram algum tipo de contato com esse culto aí. Então tem gente sonhando com bizarrices, cultura de monstro inexplicável e, é claro, aquele clima de que algo catastrófico tá prestes a acontecer. Ou seja, O Chamado de Cthulhu é basicamente um livro de relatos e narrações aterrorizantes sobre entidades e fenômenos perigosos e incompreensíveis, mas eu acho que o que torna esse livro tão impactante é como Lovecraft mexe com a nossa percepção do que é real nessa jornada, sabe? Ele cria um jogo de incertezas onde tanto a gente como os personagens duvidam do que é loucura e do que é verdade, deixando tudo ainda mais perturbador. Ou seja, assim como várias outras obras do autor, existe aqui uma crítica à racionalidade humana e às limitações da nossa mente, porque no fim são cientistas, antropólogos, detetives e policiais tentando com todas as forças dar sentido ao que não tem explicação, e por fim deixando claro que para certos mistérios às vezes a ignorância é realmente uma benção. Porém, ao contrário do que muitos leitores esperam, o livro não é só centrado em um confronto direto com o mega monstro polvo voador, tá? O maior terror e suspense aqui tá no processo de descoberta mesmo, sabe? Onde cada pista parece empurrar a gente mais e mais para a ideia insustentável de que a gente é completamente impotente diante das forças do universo. O Chamado de Cthulhu ganhou no Brasil uma versão ilustrada muito bonita pela Dark Side, mas eu já aviso que ler Lovecraft não é tarefa fácil, tá? A linguagem é bastante densa, esse cara adora detalhar até a última firula de tudo, o que pra quem curte imaginar cada detalhe, especialmente quando se trata de monstros inimagináveis, né, pode ser uma experiência bem legal. E é por isso que eu sempre falo por aqui que a gente sofre um pouco com essa leitura, mas eu acho que vale muito a pena, porque no fim dificilmente você vai sair ileso dessas histórias, sabe? São cenários, criaturas e sentimentos tão perturbadores que ficam ali com a gente, assombrando a nossa mente por muito tempo depois de fechar o livro. Se você curte uma leitura que realmente desafia o corpo e te faz repensar a realidade, O Chamado de Cthulhu vai te levar para um mundo onde o verdadeiro terror não tá nos monstros que a gente pode ver, mas naquilo que a gente não consegue entender e no fundo nem queria, na verdade. Vale a pena. Agora, a série que eu quero recomendar pra vocês hoje é uma produção que tá bem escondidinha ali na Netflix, chamada Arquivo 81, de 2022. A história começa com o Dan, um restaurador de fitas que recebe a missão de restaurar gravações de 1994 que estavam perdidas em um incêndio. Essas gravações são da Melody Pendras, uma cineasta que, enquanto investiga um prédio, se depara com uma série de acontecimentos envolvendo um culto que adora um ser esquisito chamado Caligo, cujo despertar pode
trazer um novo destino pro planeta. Uau, que loucura! Pois é, Arquivo 81 é baseado em um podcast de mesmo nome e foi produzida por ninguém mais do que James Wan, né, que é o mesmo cara por trás de Jogos Vorazes, Invocação do Mal, Maligno, entre várias outras obras aclamadas de terror. Maligno é aclamado sim, para de falar mal de Maligno. É muito legal. E bom, apesar de efeitos especiais meio capengas e personagens que poderiam ter sido melhor desenvolvidos, a série traz elementos de mistério e terror psicológico, mistura presente e passado de um jeito bastante peculiar, e o mais importante é definitivamente uma homenagem ao estilo Lovecraftiano. Isso porque aqui o mal não se apresenta de forma óbvia, mas sim como uma força que desafia a nossa compreensão e empurra a gente pra loucura, assim como o tio Lovecraft fazia com as suas entidades cósmicas. Além disso, a série mergulha em vários clichês do subgênero, como gente futucando o que não devia, seitas malignas, fenômenos inexplicáveis, conspirações sombrias e um terror que tá na percepção distorcida da realidade que os personagens enfrentam, onde o medo surge não do que se vê, mas do que se entende, ou melhor, do que não se consegue entender. A partir daí, a busca pela verdade, como sempre acontece nesse tipo de história, acaba se tornando uma armadilha fatal, onde quanto mais se investiga, pior fica a situação. E o que eu gostei muito de Arquivo 81 é como ela usa o formato do found footage e mistérios do passado para construir uma tensão crescente e uma atmosfera super imersiva. A forma como as fitas da Melody são restauradas e se tornam uma ligação entre dimensões e as realidades paralelas dá aquele toque de Lovecraft, onde tudo é mais psicológico e cheio de camadas de incerteza e paranoia. Apesar da primeira temporada ter terminado com um gancho muito legal, a dona Netflix foi lá e fez o quê? Cancelou a série. Pois é, mas olha, eu acredito que a maior parte das pontas soltas tem um fechamento legal nessa primeira temporada, fora que é uma história que faz a gente questionar os mistérios infinitos do universo de uma forma bem intimista. Vale a pena. Já o jogo de horror cósmico que eu queria recomendar hoje foi difícil de escolher, viu? Porque existem várias opções legais que capturam a essência do subgênero, que nem o chamado de Cthulhu, Amnésia, Sinking City e Darkest Dungeon, entre várias outras. Mas como eu já falei várias vezes pra vocês, a ideia do Um de Cada é sempre trazer algo diferente, né? Algo fora da caixa. Então, eu resolvi trazer hoje pra vocês Signalis, um game alemão, que eu não tenho ideia se eu tô falando certo, que me surpreendeu muito e representa o horror cósmico de um jeito totalmente único. No jogo, a gente controla a Elster, uma androidezinha enviada a uma estação de pesquisa abandonada para investigar o desaparecimento de alguém. Mas a coisa aqui não é só resolver mistério, não, tá? Porque nessa brincadeira, a Elster enfrenta criaturas grotescas e um enigma completamente maluco, tudo isso enquanto lida com traumas e um desespero crescente. Desenvolvido pela Rose Engine, Signalis é um game independente que faz uma bela homenagem aos clássicos do survival, mas de uma forma totalmente nova e totalmente antiga também, por mais contraditório que isso soe. Começando pela estética do jogo, que é criada com gráficos retrôs de baixa fidelidade que transportam a gente direto para a era dos jogos de PS1. E eu confesso que no começo essa ideia de gráficos em 8 bits, em visão de terceira pessoa, me deixaram com o pé um pouco atrás, mas conforme eu fui jogando eu percebi que a simplicidade gráfica não só funciona, como também intensifica ainda mais o clima de opressão do jogo, já que essa estética dá uma sensação de alienação, como se a gente estivesse preso em um mundo em ruínas que, apesar de familiar, é assustadoramente estranho. A jogabilidade de Signalis também é super simples, mas não se engane, porque ela exige muito mais estratégia do que parece. Cada arma, cada cartucho de bala, cada curativo encontrado se torna uma pequena vitória, e isso aumenta ainda mais a tensão, especialmente porque a munição é limitada e os ambientes são bem apertados. Então, cada decisão se transforma em um dilema existencial, afinal a gente se pergunta o tempo todo o que vale a pena salvar e o que a gente estaria disposto a deixar para trás. Os movimentos e os visuais são bastante limitados também, o que torna tudo ainda mais tenso, e nesse ponto a única crítica que eu faria é em relação aos movimentos da Elster, que às vezes pode ser lenta até demais, me deu um certo nervoso, mas nada que prejudique a experiência como um todo. A trilha sonora também é outro ponto alto e cria uma atmosfera pesada, com sons industriais e inconsistentes, o que coopera para uma sensação de estranhamento e claustrofobia, aumentando ainda mais o cagaço de se perder e se encontrar no desconhecido. Mas o que realmente me pegou em Signalis é como ele reformula o horror cósmico. É como se o jogo tivesse pegado aquele medo que o Lovecraft sabia evocar tão bem, da gente não entender o que está acontecendo, de se sentir completamente impotente diante de algo muito maior, e colocado tudo isso na prática. Então o terror não tá só nos monstros malditos pulando na sua cara, mas naquilo que você não vê, na sensação de que você tá sempre sendo observado por alguém ou por algo que você não pode compreender. Então a tensão tá em cada passo, em cada descoberta que só te faz questionar mais, até perceber que a única coisa que você tem certeza
é o quanto você não sabe. Signalis é um jogo curto, tá? Em menos de 6 horas eu consegui zerar, e justamente por isso ele me deixou assim com um gostinho de quero mais, sabe? Depois de mergulhar em uma história envolvente, com uma trilha sonora incrível, puzzles inteligentes e sensações de pavor únicas, não tem como não desejar mais uma jornada por esse universo bizarro, e você consegue achar o jogo através dessas plataformas que eu vou deixar bem aqui. E eu sempre tento trazer pra vocês obras que tenham tradução pro português BR, mas dessa vez, infelizmente, não teve jeito, gente. O jogo só tá disponível em outras línguas, como inglês, francês e espanhol, e eu sugiro que você domine bem a língua, porque pra entender bem essa história, a gente precisa fazer muita leitura no gameplay. Agora, se você também é um apaixonado por games e sempre quis criar algo nesse nível, essa é uma oportunidade perfeita, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse vídeo, é que o desconhecido é fascinante, mas o que você pode aprender não precisa ser um mistério, tá? Dá pra aprender muita coisa nesse mundão cibernético, inclusive uma dica que eu sempre deixo por aqui, pra você que tá querendo aprender habilidades novas sem sair de casa pra garantir mais chance no mercado profissional, é estudar na Alura, nossa grande parceira, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então tá aí há anos querendo aprender a criar jogos, editar vídeos, fazer montagens no Photoshop, modelar coisas legais em 3D ou a criar sites. Todas essas habilidades você pode adquirir fazendo os cursos da Alura, e não só elas, como várias outras possibilidades de cursos sobre programação, marketing, design, inovação e muito mais, que você pode fazer na plataforma para se tornar um verdadeiro profissional da tecnologia. E o legal é que na Alura, com um plano só, você tem acesso a todos esses cursos, pode fazer quantos cursos quiser, e no plano Pro ainda conta com a Luri, a inteligência artificial da Alura que corrige exercícios, dá exemplos práticos e ainda resume aulas para você. E é claro que tem cupom para você que acompanha o Futurices e quer turbinar o seu currículo agora na Alura, né? É só clicar no link que tá na descrição que você vai entrar numa página bem bonitinha para escolher o seu plano e aproveitar o seu cupom de 15% de desconto. Bom, e se você achava que não existia horror cósmico aqui nas terras tupiniquins, você achou errado, viu, meu filho? Porque um filme interessante que com certeza bebe muito das fontes obscuras das histórias de Lovecraft é Abraço de Mãe, de 2024. A história se passa no Rio de Janeiro, durante a tempestade devastadora de 1996, onde a Ana é uma bombeira que foi chamada para evacuar um asilo prestes a desabar. Porém, esses vovozinhos aí são muito esquisitos e parecem esconder segredos sinistros, levando a Ana a se ver presa em um pesadelo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Abraço de Mãe foi escrito pelo André Pereira e pela Gabriela Capello e dirigido pelo argentino Christian Pons, trazendo um olhar único pro horror brasileiro. Para isso, eles pegaram elementos que realmente aconteceram, como a tempestade avassaladora de 96, e misturaram com algo bem mais estranho, onde o que assusta é justamente o incompreensível. Agora, o que mais me pegou em Abraço de Mãe foi a forma como ele se conecta com o horror cósmico de uma forma bem original. O filme vai além do medo de monstros e desastres e traz a ideia de que tem forças no universo que a gente simplesmente não consegue entender, e o mais louco é que essas forças meio que refletem o drama da protagonista, como se a luta dela com o caos ao redor também fosse uma batalha interna assustadora. Para isso, vários simbolismos são bem presentes, com o útero, o cordão umbilical e os tentáculos se conectando com a relação da Ana com a sua mãe, convidando a gente a olhar para dentro, para os traumas e fantasmas, e como no fim das contas enfrentar isso pode ser o primeiro passo para lidar com as dores que a gente tenta evitar. Por outro lado, um dos pontos negativos para mim no filme é como os mistérios são tratados, sabe? Eu acho super legal quando a obra não subestima a nossa inteligência e permite que a gente junte A mais B sozinho, mas aqui as coisas ficam soltas demais, a ponto de ficar difícil até especular sobre o que tá rolando. Outra coisa que me incomodou também foi a falta de naturalidade dos diálogos. Eu juro que eu não entendo porque em algumas obras nacionais os personagens falam de um jeito tão forçado e artificial, porque isso acaba quebrando um pouco a imersão, né, e deixando os diálogos menos críveis, a não ser que seja uma obra de época, mas não é o caso aqui. Então, nessa parte das falas truncadas, eu confesso que eu fiquei meio agoniada. Apesar dessas coisinhas, eu curti bastante Abraço de Mãe, tá? Eu acho que é uma produção que traz algo completamente novo e ousado pro cinema de terror brasileiro, explorando o horror cósmico de uma forma muito interessante e fiel também às histórias clássicas do subgênero. Então, se você curte um horror que vai além do óbvio, que mexe com a cuca e te coloca em situações desesperadoras, vale a pena conferir Abraço de Mãe, que tá disponível lá na Netflix. Mas e aí, você já conhecia essas obras? Quais outras de horror cósmico você já viu e recomenda? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse vídeo, não esquece do like e da inscrição, senão o Cthulhu vai morder você. Um beijo e a gente se vê no futuro.